Saitama derrotou Garou com um soco que, segundo o próprio autor, era absolutamente inevitável. Mas será que uma certa técnica aí de Dragon Ball poderia evitar esse soco? Bora ver isso. Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô a fim de fazer uma análise um pouco mais técnica do que o de costume. No capítulo 170 de One Punch Man, o Saitama derrotou o Garou quando ele voltou no tempo e provocou uma inversão de causalidade. Ao fazer isso, ele acabou dando um soco no Garou, que segundo o mangá, era um soco inevitável, impossível de ser defendido ou esquivado. Só que nós conhecemos uma técnica que é supostamente uma esquiva perfeita, uma defesa perfeita, e essa técnica é o instinto superior. E aí? Será que o instinto superior é o suficiente para conseguir evitar esse soco? É o que a gente vai ver agora, assim que vocês mandarem aquela inversão de causalidade no botão de se inscrever aqui do canal e manda o like para ajudar a turbinar os vídeos, beleza? Valeu galera, vocês são fera e agora vamos começar a nossa análise. Bom gente, antes de qualquer coisa, é muito importante explicar muito bem o funcionamento da inversão de causalidade e também do instinto superior para que vocês entendam a minha conclusão. Vamos começar pelo instinto superior porque eu acho que ele é mais fácil, mais rápido. O instinto superior é uma técnica que foi apresentada no Dragon Ball Super pelo Whis como sendo a capacidade de você lutar instintivamente. Por que é importante essa explicação do Whis? Porque ela mostra que o instinto superior tem uma reação instantânea. Como assim reação instantânea? Vamos pensar da seguinte forma. Se a gente traçar uma linha cronológica, e quando eu digo linha cronológica, eu estou falando simplesmente de uma linha do tempo, existe um intervalo entre a ação e a reação. Ou seja, se eu estou lutando com alguém e eu dou um soco, o meu adversário tem um certo tempo que ele leva para reagir. Então vamos entender como que funciona o instinto superior. Eu já falei isso no meu vídeo sobre o Susanoo do Goku, só que eu vou repetir a explicação porque vai ser importante para o entendimento desse vídeo. O Whis explica que o problema do Goku e do Vegeta no início do Dragon Ball Super é exatamente que eles dependiam dos 5 sentidos para poder lutar, para poder se esquivar dos golpes, para poder tomar decisões. Então voltando ao exemplo do cara que dá o soco e do outro que vai bloquear o soco. Se um personagem dá um soco, para o adversário dele poder bloquear ou se esquivar, ele depende dos 5 sentidos dele, ou seja, ele tem que pelo menos ver o soco, sentir o soco, ouvir o soco. Então, por exemplo, se ele vai depender da visão dele, a luz precisa bater na mão do agressor, refletir no olho dele, o olho dele vai mandar essa informação para o cérebro vai mandar essa informação para o corpo e o corpo vai finalmente se mexer para poder reagir a esse soco. Todo esse intervalo de tempo entre a ação e a reação se chama tempo de reação. É o tempo que ele leva para perceber que aconteceu alguma coisa. Quanto menor é esse tempo de reação, ou seja, quanto menor é o intervalo entre a ação e a reação, menor vai ser o tempo de reação, ou seja, mais rápida vai ser a esquiva, a tomada de decisão. O que o instinto superior faz? O instinto superior, na prática, ele reduz o tempo de reação, ou seja, o intervalo entre a ação e reação, a zero. Ele faz com que a ação e a reação ocorram ao mesmo tempo. Ou seja, no momento em que um cara dá o soco, o outro já está se esquivando ou bloqueando. Ele não precisa perceber, o corpo percebe sozinho. Isso é o instinto superior. Então, vamos recapitular. Existe um intervalo de tempo entre a ação e a reação. A esquiva vai se aprimorando à medida em que o lutador consegue reduzir o intervalo entre a ação e a reação. E a esquiva se torna perfeita quando a ação e a reação
ocupam o mesmo intervalo de tempo, o mesmo instante, ou seja, tempo de reação igual a 0. E agora, o que é a inversão de causalidade? Eu já expliquei isso em um shorts que eu gravei aqui no canal, mas não tem problema, eu explico de novo. O que vocês precisam entender é que toda causa tem um efeito. Por exemplo, se eu piso com o meu pé na areia, vai ficar uma marca de pé na areia, não é verdade? Eu pisar na areia é a causa. Ficar uma marca de pé na areia é o efeito. Usando o exemplo do soco, eu dar um soco é a causa. O cara tomar o soco, sentir o dano por eu ter dado o soco, é o efeito. Então, a causa e o efeito funcionam da mesma forma que a ação e a reação do exemplo que eu estava dando antes. A reação nada mais é do que um efeito da ação. Quando o Saitama volta no tempo e dá um soco no Garou, ocorre que ele deu esse soco no futuro e acertou esse soco no passado. E é aí que está o X da questão. Sabe por quê? Porque existe uma coisa que é inegável dentro da relação entre a causa e o efeito. E essa relação é que a causa sempre vem antes do efeito, ou o efeito sempre vem depois da causa. Eu preciso pisar na areia para que apareça uma marca de pé na areia. Não tem como uma marca de pé aparecer na areia se ninguém pisar na areia antes. Não é verdade? O problema é que como o Saitama deu esse soco no futuro e acertou no passado, ele inverteu a ordem entre a causa e o efeito, porque a causa está acontecendo no futuro e o efeito está acontecendo no passado. É um efeito sem causa. É por isso que esse soco do Saitama foi chamado de absolutamente inevitável. Percebam que o narrador ainda disse que não foi necessário um soco, mas sim nenhum soco para encerrar a batalha. O Goku, com o tempo de reação 0, ele pode se esquivar de qualquer golpe, desde que esse golpe aconteça. O problema é que com a inversão de causalidade, o Saitama consegue acertar um golpe sem dar o golpe. Por quê? Porque a causa está vindo do futuro e acertando no passado. Não existe o golpe, porque a causa e o efeito simplesmente mudaram de posição. É impossível bloquear esse golpe com o instinto superior. Então a resposta é essa. O Goku com o instinto superior poderia evitar esse soco do Saitama? A resposta é um belo de não. O Goku pode se esquivar de qualquer golpe desde que o golpe seja dado. Mas como que ele vai esquivar de um golpe que não foi dado? É impossível, não tem como. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Manda o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço para vocês e falou!